Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Deus esteja em vosso coração. Meu irmão, minha irmã, hoje o meu grande desejo que eu sinto no coração é de falar a respeito da fé, que é o elemento mais importante da vida daquele que quer verdadeiramente estar no caminho de Deus, né? A fé é o elemento básico do verdadeiro adorador. Pela fé, ele conquista esse privilégio, pela fé em Jesus Cristo, pela fé em Deus, pela fé nos ensinos que Cristo ele nos concede através do Espírito Santo, pela fé em tudo que foi dito, que Deus existe e que nunca ninguém viu Deus, ninguém. Ninguém pode dizer como que é Deus, qual a altura, qual o tamanho, qual o limite, ninguém sabe. Por quê? Aqui na Terra ninguém conhece nada que não tenha limite. A única coisa que o homem supõe que não tenha limite é o universo. Mas ele nunca explorou o universo. Ele tenta, né? Mas consegue muito pouco. Ele consegue sair aqui da nossa atmosfera. Então, existe um pensamento que o universo é infinito. Mas o homem não pode afirmar. Então, como pode o homem falar alguma coisa sobre Deus? Então, pela fé, ele acredita no que está escrito na Bíblia. Pela fé, ele acredita que Deus criou os céus e a terra e tudo o que há nele. Pela fé, o homem crê que Cristo, que Jesus de Nazaré, é o Filho que Deus prometeu através dos profetas enviar para que a sua vontade fosse conhecida, né? E pela fé nós cremos que Cristo é Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, né? Cremos também em tudo que ele falou, pela fé. E pela fé nós cremos naquilo que ele disse quando ele foi voltando para o Pai, para junto do Pai. Ele falou: Eu vou, mas vos deixo o meu Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. É maravilhoso, irmãos, quando a fé ela nos sustenta, né? Mas é preciso ter fé. E hoje nós vamos falar não só da fé, mas por que as pessoas gostam tanto da CCB? Por que elas são tão dependentes da construção, do templo e de tudo que acontece lá dentro? Aquele ritual que não pode mudar, né? É um ritual sem alteração, sempre aquele ritual. E por que as pessoas são tão dependentes desses rituais, desses cultos? Aí eu estava procurando a respeito da fé, e tem no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala do início ao fim, fala sobre a fé. Ele começa dizendo o que é a fé. E depois vem trazendo, desde a época de Abraão, vem trazendo todos os movimentos que foram realizados através da fé. E nesse livro de Hebreus, fala como Deus se agradou daquele que teve fé e agiu pela fé, né? E lendo o livro de Hebreus, irmãos, eu tenho conhecimento que ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Há uma suposição que não é muito amplamente aceita, que Paulo escreveu aos Hebreus, né? Mas os especialistas
né, com muita técnica e muito conhecimento, eles perceberam que a escrita do livro de Hebreus, ela não tem a ver com o mesmo tipo de escrita dos outros livros que são atribuídos a Paulo. Então, a grande conclusão é que não foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Acreditou-se por um tempo que foi Timóteo, mas e tem outros nomes também que eles atribuem ao livro de Hebreus. Mas importa para nós saber que no livro de Hebreus, aos Hebreus, no capítulo 11, que fala detalhadamente acerca da fé, esse dom tão precioso para aquele que verdadeiramente está adorando a Deus em espírito e verdade. Porque essa condição só é alcançada através da verdadeira fé, da fé em Cristo. Mas os estudiosos, os especialistas, eles analisando o livro de Hebreus, eles notaram ali uma preocupação do autor, uma grande preocupação nele, em alertar, admoestar, ensinar o povo da igreja, da jovem comunidade cristã. Né? Porque os apóstolos, inclusive Paulo, eles estavam ali praticamente criando uma nova comunidade, né? A comunidade cristã. E era uma igreja jovem. E no que eu estava lendo, diz assim, a preocupação principal do autor de Hebreus parece ser de estar atento contra a apostasia. Ele tinha medo que as pessoas saíssem da fé, da nova fé em Cristo, e no que era praticado, né? No que eles estavam acreditando. E de confortar aqueles que parecem lamentar o esplendor do culto mosaico. Então ele tinha uma grande preocupação, meus irmãos, em confortar uma grande quantidade de pessoas que estavam lamentando, olha só, eles estavam lamentando, né, o esplendor do culto mosaico, porque eles estavam acostumados com o culto nos moldes de Moisés, com toda aquela simbologia, aquele ritual, né? E aí veio Cristo e acabou com isso. Aí eles estavam lamentando, olha que interessante, né? Eles estavam mais preocupados com os rituais da igreja lá de Mosaica do que em receber a maravilhosa salvação que veio através do ensino de Jesus Cristo. E esse autor aos Hebreus, então ele ficava ali tentando confortar, né? E, inclusive, ele falava porque sabia que existia um lado tranquilizador nesse culto. E coloca assim, né, entre parênteses, sob o ponto de vista psicológico de uma religião oficial. Quer dizer, ele sabia que a religião oficial dos cultos mosaicos, ele tinha esse poder tranquilizador. Ele tranquilizava as pessoas sob o ponto de vista psicológico, né? Não tem nada a ver com o ponto de vista espiritual. Ele não era, nós sabemos disso, e Cristo, ele foi contra aquele sistema de coisas da igreja antiga, da igreja mosaica, porque ela supria a necessidade do povo de praticar um ritual, aquele ritual toda semana, todo mês, ou uma vez por ano, conforme os rituais eram feitos. Ele supria esse desejo do povo, assim, de se sentir bem, assim, cumprindo, né, a sua parte com Deus. Eles queriam estar bem com Deus, cumprindo esses rituais.
E ele conhecia, né, esse poder tranquilizador assim, no psicológico. As pessoas se sentiam assim realizadas. Então, meu irmão, minha irmã, já naquele tempo, quando a igreja primitiva, a mais pura, a mais próxima de Cristo, né, que era aquela comunidade jovem, a comunidade jovem cristã, já existia aquelas pessoas que ficavam olhando para trás, como a esposa de Ló, né, que olhou para trás. Então, ainda hoje, muitas pessoas ouvindo a verdade, ouvindo a mensagem de Cristo, sendo chamado a atenção para a mensagem de Cristo, elas ficam se lamentando, porque sente falta daquela liturgia, daquele ritual de entrar na igreja. Ah, que bonito! De um lado, aquelas cabeças tudo branca, com aquele véu branco. Olha que ritual lindo! E a pessoa se lamenta. Mas isso não é agora. Eu não estou falando de uma situação que acontece só agora. Eu estou falando de algo que já acontecia no tempo da igreja jovem de Cristo. Quando Cristo já tinha ido para o Pai, né, estava concedendo através do Espírito Santo, né, o entendimento da mensagem das pessoas, mas sempre existiram aqueles que são mais carnais, aqueles que não recebiam o Espírito Santo verdadeiramente, mas estavam presos aos rituais, ao culto mosaico, né? Eles queriam essa satisfação psicológica de estar com a sensação de dever cumprido por estar indo na igreja, por estar participando. Então, meu irmão, minha irmã, a tua fé, se você tem esse sentimento assim, dessa necessidade de estar indo lá na igreja, de estar participando dos cultos, né? Cantando aqueles hinos, todo mundo junto, aquelas cabecinhas brancas, do outro lado os irmãos tudo de terno e gravata, aquele púlpito alto, aqueles homens dizendo-se sacerdotes, né? Ministério. Se você precisa disso, para você ter uma tranquilidade psicológica, né? Saiba que você não está sozinho, não. Já naquele tempo, na igreja primitiva, Cristo estava ali, né? Tinha acabado de partir e grandes eventos espirituais acontecendo, mas tinha também lá naquele tempo as pessoas carnais, que eram assim, sofriam, lamentavam por não estar lá. E aí o autor aos Hebreus começou a falar fortemente com eles. Mas Cristo veio para nós. Cristo veio, né? Ele se sacrificou por nós, para nos dar liberdade. E ele veio, depois, no capítulo 11 aos Hebreus, ele vem falando sobre a fé, sobre a verdadeira fé, né? Para que nós pudéssemos agora não viver, já naquela época, né? Não viver pelos rituais, mas viver pela fé direta em Deus. E é isso, irmãos e irmãs, que o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, ele tem que ter dentro do seu coração que nós não vivemos de templos, nós não vivemos de rituais, nós não vivemos de estar indo em igreja para poder conseguir aquela falsa sensação de tranquilidade que é puramente psicológica. É a sensação de que, eu fui na igreja hoje, eu cantei hino hoje, eu tive lá junto de véu na cabeça ou de terno, eu cumpri aqueles rituais. Tudo isso é fruto da carnalidade daquele que não aceitou verdadeiramente o Espírito Santo dentro de si. Irmãos, infelizmente eu tenho que te dizer, se você ainda é dependente do templo, é dependente ainda dos cultos, nos moldes mosaicos, né? Com esses rituais, liturgia, eu tenho que te dizer, né? Que você ainda está na carne, não está no espírito.
você não está adorando em espírito e verdade. Você precisa do templo. Tem muitos que precisam do monte, mas você precisa do templo. Você precisa. Por quê? Porque você precisa de ir até lá para ter uma tranquilidade psicológica. Você gosta desse esplendor. Você gosta de entrar na igreja. Quando você entra ali, você tem aquela sensação boa, assim, eu estou entrando na casa de Deus. É uma mentira, porque a palavra foi bem clara. Eu não habitarei em templos construídos por mãos humanas. Cristo tirou o povo da igreja e levou para o campo. Mas você precisa do templo, você precisa da igreja, porque você é carnal. E o carnal vai reclamar dessa mensagem que eu estou aqui pregando, né? Mas já no livro de Hebreus, já tinha essa preocupação. Então, meus irmãos, não foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para te tirar do jugo do homem. Cristo veio para te libertar de todo o ritual. O véu do templo, quando o Senhor ele morreu no corpo de carne, o véu do templo se rasgou assim em dois. É um véu, irmãos, que era um tecido grosso. Não era esse tecido que a gente está acostumado, não. Era uma coisa, acho que tinha 10 centímetros a espessura desse tecido. Mas ele rasgou de cima e embaixo, assim. Acabou. Acabou esse ritual de templo. Acabou esse culto ritualístico. Tudo isso, quem está satisfeito é a tua carne. A tua carne que tende para o mal, que tende para o que não é bom, a tua carne que não louva e glorifica a Deus, ela é que quer estar lá dentro da igreja. Ela quer estar sentada, ela quer sentir arrepio, ela quer aquela orquestra tocando alto, porque quando toca alto, a tua carne treme. Ah, meu Senhor. A igreja fugiu da essência de Cristo, né, para satisfazer a carnalidade de muitos. A carnalidade dos líderes, a carnalidade dos seus desejos, né, de centralizar poder, manter a família no poder, a carnalidade daqueles que queriam participar, assim, de uma orquestra, coisa que Cristo nunca criou e nunca montou, mas lá no tempo mosaico tinha os levitas, né? Então, o homem, na sua carnalidade, resgatou o culto mosaico. E as pessoas, nas suas carnalidades, são altamente dependentes desses cultos mosaicos. Hoje a mensagem é para chamar a atenção daqueles que ainda estão balançando. Ouviram a mensagem, entenderam a mensagem, mas estão com dificuldade de andar em espírito e verdade. Caminhando, sabe, sozinho, assim, na carne, né? Caminhando assim, na plenitude do Evangelho. Já sendo alguém que tem ligação direta com Deus, que não depende mais de intermediários, né? Irmãos e irmãs, vamos conversar com Deus no nosso dia a dia. Vamos falar com o Pai através do Espírito Santo, no nosso templo que somos nós. Vamos confiar em Deus, confiar nessa força universal, essa força que tudo pode na nossa vida. Porque aquele que tem fé em Deus não vai perder essa ligação com Deus. Mas se você depende da igreja, você perde a ligação. Só quando tem o culto é que você vai achar que tem alguma ligação, mas você não tem. Porque ligação é coisa que não se parte. Aquele que está ligado em Deus, através da verdadeira mensagem de Cristo, ele não perde a ligação. Então, não vamos deixar a nossa carne se manifestar. A nossa carne querer essa tranquilidade psicológica que os cultos mosaicos podem dar. Vamos nos ater aos princípios que nos mantêm ligados a Deus, que é a fé. Meus irmãos, leiam o livro de Hebreus, capítulo 11. Leiam.
Vamos ler, vamos examinar a Escritura no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler a respeito da fé, porque é pela fé que nós podemos agradar a Deus. Pela fé. Muitos, por não terem fé, eles ofenderam a Deus lá no Egito, queriam voltar para a servidão de Faraó, porque lá eles se sentiam seguros. Mas aqueles que tinham fé em Deus, aqueles que aprenderam a ter fé em Deus, todos eles entraram na terra prometida. E hoje a nossa mensagem é essa, irmãos. É que pela fé nós agradaremos a Deus. Pela fé nós andaremos firmes na confiança que nada nesse mundo poderá nos afastar de Deus. Os templos acabaram. Já lá em Cristo acabaram. Mas o homem vem sempre restaurando. Olha aí a Igreja Universal, que foi construir lá em São Paulo um templo suntuoso para resgatar o culto mosaico que os carnais tanto precisam e pagam por isso. Tem gente que se sacrifica para poder pagar. Olha aí as grandes obras que foram feitas lá no Brás, naquela catedral. Aqui no Rio de Janeiro foi construída uma catedral e pediam dinheiro para poder construir. Está lá. Ó. Irmãos, pela fé, todos serão libertos do sistema religioso, pela fé em Deus, pela fé na mensagem de Cristo e, acima de tudo, pela fé que o Espírito Santo está em nós e nós não dependemos mais de cultos mosaicos para termos tranquilidade. A nossa fé é quem vai nos dar a paz que nós necessitamos. Então, meu irmão, minha irmã, confie em Deus. Tenha fé. Tenha fé que nada mais pode te separar do amor de Deus. E que você não depende de culto mosaico, templo ou ritual para você estar diretamente nas graças de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder está em ti. O poder está dentro de você através do Espírito Santo. Todas as coisas vão acontecer através da tua fé em Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a mensagem que o Espírito Santo preparou para nós no dia de hoje. Quero lembrar os irmãos, e Deus seja louvado e glorificado na nossa vida por esta mensagem. Quero lembrar os irmãos e as irmãs que têm pedido oração, que eu tenho estado em oração por vocês, meus irmãos. Eu tenho orado pelos irmãos e as irmãs que estão pedindo oração no canal. Eu aqui elevo o meu pensamento a Deus e oro por você, meu irmão, minha irmã. Eu não preciso orar agora, nesse momento, embora às vezes eu sinto no coração de orar aqui em gravação, porque aí nesse momento vocês se juntam na minha oração. Mas eu tenho plena confiança que meus irmãos que já estão em espírito e verdade, glorificando a Deus, porque já não aceitam nenhuma dependência humana ou carnal, mas louvam e glorificam a Deus sem ofendê-lo, porque se Deus mandou Jesus Cristo aqui na terra para nos ligar diretamente a Ele, aquele que não aceita ofende a Deus. Eu creio que você que está nessa condição, verdadeiro adorador, também ora por todos aqueles que pedem oração. Então, meu irmão, minha irmã, você que pede, tenha certeza que nós estamos orando por vocês. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus.